Chamamos agora o senhor Aurélio Souza, da Usina Azul, para a sua apresentação no painel O Presente e o Futuro do Armazenamento de Energia no Brasil. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre armazenamento de energia e como isso se interlinka com as matrizes energéticas e os sistemas de energia do futuro. Meu nome é Aurélio Souza, eu sou diretor da Usina Azul e vou contar um pouco dessa história aqui. Agradecer aí a FRG pelo convite, né, a parceria com a BGD. Eu, como conselheiro da BGD, fico muito feliz de estar sempre apoiando a FRG, os programas, os eventos, enfim, participo sempre que possível, porque eu acho fundamental a divulgação de informação e levar o conhecimento sobre geração distribuída para todo o Brasil e até fora do Brasil. Bom, quando a gente fala de armazenamento, a gente tem que dar um pano de fundo para isso. E o pano de fundo é as questões assim, de mudanças climáticas. Né? Assim, as emissões de carbono, como a gente chama de CO2, né? De carbono equivalente relacionado à energia aumentou em média 1% ao ano desde 2010. Mesmo com a expansão grande das fontes renováveis, ainda assim, houve um aumento de emissões associadas à geração de energia no mundo. E a transição energética para a tecnologia de baixo carbono serão assim, fundamentais para atender às metas definidas no Acordo de Paris. Então, nesse contexto, as tecnologias, né, que trazem maior sustentabilidade no longo prazo e que são tecnologia de baixo carbono, são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do nosso país, nosso planeta e por aí vai. Nesse contexto, você tem uma série de tecnologias de redes elétricas, de soluções de eficiência energética, veículos elétricos que estão chegando aí forte também, o armazenamento de energia, que é o nosso assunto principal, toda uma interconectividade das gerações hidroelétricas também, não só do ponto de vista nacional, mas também regional, a produção de hidrogênio verde também, e outras tecnologias que vão surgindo ao longo dos anos. Vou passar aqui esse slide. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de armazenamento, a gente está falando de vários tipos de tecnologia de armazenamento. A gente está falando de sistemas mecânicos de armazenamento de energia, no caso, ar comprimido, próprio sistema hidráulico, volante mecânico e por aí vai. Sistemas de armazenamento eletroquímico, como são as baterias comumente conhecidas, né, de chumbo, ácido, íons de lítio ou outras quantidade de químicos e química que vão compor as novas baterias do futuro. Tenho certeza que meus colegas que estão nesse painel também vão abordar esse tema, desculpa, então eu vou seguir mais adiante. Sistemas de armazenamento elétrico também, como os capacitores, são armazenamentos instantâneos, e sistemas de armazenamento de energia térmica, e aí muito mais aplicado ao uso de CSP, que é da sigla em inglês de Concentrated Solar Power, sal derretido, enfim. É só, antes de mudar de slide, lembrar que ar comprimido, não, hídrico, que são as usinas hidrelétricas reversas, hoje corresponde a 99% do volume de armazenamento existido no planeta. Então, dentro dos parâmetros de flexibilidade das tecnologias, você vê que as hidrelétricas reversíveis têm uma capacidade grande, porque, obviamente, são as próprias hidrelétricas que têm essa capacidade de armazenar energia em forma de água, né? E você pode despachar isso em horas, dias até, mas a escala de que você mede é em horas. Eu posso despachar rapidamente 1 megawatt-hora instantaneamente, 5 gigawatts-horas, né? Instantaneamente, basta abrir a comporta. Você tem sistemas de ar comprimido, né? Você tem sistemas que são de baterias de lítio de íon, sistemas de baterias de outras tecnologias, enfim, elas variam muito de acordo com a aplicação do que você quer. Bom, estima-se então que esse mercado global
de energia, de armazenamento, atingirá algo como, sei lá, 30 gigawatts nos próximos 6 anos. Os números sempre são uma sinalização futura, né, do que vai acontecer, mas do jeito que o mercado está se comportando, e aí eu vou excluir esse período que a gente está vivendo muito difícil de pandemia, mas assim, não tenho dúvida que esse mercado vai estar acima dos 27,4 GB preconizados. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos últimos 6 anos, praticamente, o mercado cresceu 1,2 GB, saindo, vamos dizer, não vou dizer do zero, mas praticamente do zero. E boa parte assim desse crescimento foi sistemas individuais residenciais, né, que antes não apareciam no radar. Então, deste crescimento, quando a gente chama assim armazenamento atrás do medidor, quer dizer, atrás do medidor da concessionária, né, quase 96% das soluções adotadas eram baterias de lítio, de íon de lítio. Você vê como esse mercado está se desenvolvendo. Mas não dá para falar só de bateria se a gente não considera o recurso energético variável. E o que é isso? Se a coincidência entre a disponibilidade de oferta de energia e o consumo existisse, se fosse gerar e consumir qualquer hora do dia, qualquer momento, a gente não precisaria armazenar. A gente precisa armazenar porque a gente vai usar energia numa outra hora em que ela está sendo gerada, especialmente falando das fontes renováveis intermitentes, que está tomando um outro jargão chamando de energias elétricas variáveis. Assim. Então, os recursos energéticos variáveis são solar, eólica e outras fontes que geram intermitentemente. Né? Então, as tecnologias de armazenamento suavizam essa variabilidade da oferta, alterando aí o seu tempo de despacho, né? Visando melhorar a oferta de energia e atender a demanda. E por que isso é importante? Porque à medida que essa oferta de energia renovável variável, que em inglês chama-se VRE, cresce, também cresce essa variabilidade de geração, como eu falei. E isso pode se tornar cada vez maior, mais frequente e mais significativo. Então, ao fornecer vários serviços simultâneos, o armazenamento de eletricidade permite também você empilhar uma série de receitas, que a gente pode chamar isso de serviços ancilares, e obter então uma lucratividade e com isso ter uma viabilidade financeira. Então é isso que está também permitindo que a geração e o casamento com o armazenamento seja cada vez mais viável. Né? Esse é um dado da IRENA, que é a Agência Internacional de Energia Renovável. Você vê os custos de geração de energia solar fotovoltaica, solar concentrada e de eólica, tanto onshore quanto offshore, quer dizer, na terra e no mar, estão decrescendo. E entre as faixas vermelhas ali, as linhas pontilhadas, você vê aquela é a faixa de geração, o custo de geração com combustíveis fósseis. Então, nitidamente, os fósseis estão cada vez menos competitivos. É verdade que a gente, estou dando um zoom aqui agora, a gente teve um momento agora em que o barril do petróleo caiu muito de preço, mas nessa retomada econômica pós-Covid, que foi uma situação global, a gente precisa olhar para outros tipos de geração. Mas se você olhar ali no final, as fontes de onshore e solar fotovoltaica já estão mais baratas do que gerar com combustíveis fósseis. Essa é a principal mensagem que a gente tem que tirar desse slide aí. Bom, por um outro lado, o custo também de armazenamento está caindo cada vez mais. Esse gráfico parece estranho, mas assim, para o lado direito aqui, você tem o custo decrescente, então assim, aqui embaixo tem dólar por quilowatt-hora, e aqui na coluna da esquerda, aqui na coluna vertical, você tem o ciclo de vida equivalente. Então você vê o seguinte, você tem um aumento do ciclo de vida do sistema de armazenamento, então todas as linhas estão subindo para a direita e para cima, e você tem uma redução do custo, porque ela também está caminhando para a direita. E tem várias tecnologias aqui, desde
as tecnologias de fluxo lá em cima, em roxo, de zinco, com uma sinalização ali de 2030, o titanato, e você tem aqui enfim, várias outras baterias e tecnologias que estão, tem manganês, tem lítio, ferro, fosfato, enfim, eu não vou entrar na química das coisas, mas eu queria mostrar uma tendência, né? Então, o crescimento de armazenamento por trás do medidor, ou seja, dentro de casa das pessoas, dentro do negócio, dentro das indústrias, é catalisado, então, por metas de energia limpa e de clima. Assim, tem um interesse em aumentar também a resiliência e, obviamente, energia de backup, além de outras variáveis. Então, o mercado global de armazenamento de energia estacionária, né, aí são largas escalas, a capacidade acumulada é dominado pelas hídricas reversas, né, como eu citei no início. Mas as baterias de lítio e íon de lítio tornaram-se, então, assim, nos últimos anos, a tecnologia mais implantada na pequena e média escala, e aí são os comércios, as residências, os carros elétricos e por aí vai. Então, tem uma tendência clara de que isso é um comportamento da indústria de longo prazo, isso não volta para trás. Então, quando a gente pensa aqui nos 5 pilares tecnológicos para o futuro da energia, e aí eu não posso só olhar armazenamento, apesar do tema principal ser isso, eu tenho que armazenar alguma coisa que foi gerada. E essa coisa que foi gerada, ela foi gerada impulsionada por fontes renováveis de energia, que eu estou chamando agora de renovável variável, VRE em inglês, né? Variable Renewable Energy. Então, a eletrificação dos usos finais de equipamentos e sistemas energéticos aumentará muito a demanda de energia. A exemplo dos carros elétricos, por exemplo. A exemplo da internet das coisas, por exemplo, que vão demandar energia em pontos específicos, em vários locais ao mesmo tempo. E isso vai ser possível por conta da flexibilidade que esses sistemas de energia vão demandar do sistema energético como um todo. E nesse contexto, a bateria entra como um elemento chave importantíssimo. Então, os sistemas de energia devem alcançar a máxima flexibilidade com base também nas inovações que estão surgindo, no desenvolvimento tecnológico que estão surgindo, modelos de negócio que estão surgindo, design de mercado, enfim, operações que estão mudando e se adequando. A gente não pode esquecer que as fontes de energia estão ficando cada vez mais baratas, mas elas são intermitentes. Então, eu preciso armazenar isso para não perder a oportunidade de gerar com sol durante o dia e usar o vento quando ele está disponível, usando essas duas fontes. Então, quando a gente olha as projeções do IRENA, mesmo com esse contexto favorável que eu estou falando, a gente está muito aquém do que precisa ser feito para garantir uma mudança do comportamento, uma mudança do perfil de geração de energia global. Eu não vou olhar todos os números desse slide aí, mas a coluna aqui da primeira coluna, do progresso histórico, você vê que de 2015 para 2018, a gente praticamente dobrou, né, a capacidade, a porcentagem de geração de energia com fonte intermitente. Só que em um cenário planejado, que é esse amarelo aqui, a gente teria que estar almejando e olhando para um aumento de 19% até 2030 e de 36% até 2050. Mas além isso ainda é pouco. O que a gente precisa fazer é ter um cenário transformador. Isso quer dizer chegar em 2030 com 30%, 35% da matriz energética global gerando com fontes renováveis e em 2050 chegar com 61%. Ou seja, quase o dobro do que está sendo pensado hoje. E embaixo é a mesma coisa. Eu vou dar agora um outro pulo para ver armazenamento de energia, que é o nosso tema principal. Então, hoje, a gente está chegando aqui a algo como 30 gigawatts de gigawatt-hora de energia, né, gerada, armazenada em sistemas de armazenamento. Em veículo, aqui é armazenamento estacionário, embaixo em veículos, né? Só que quando olha os cenários planejados e o cenário transformador, a gente ainda tem muito caminho para andar.
né? Então, a previsão aqui de 2030 chegar em 370 GB, e em 2050, 3.400 gigawatt-hora, está muito abaixo do que a gente precisa para transformar mesmo. A gente precisava chegar aqui algo como 9.000 gigawatt-hora. E quando entrar, de fato, os carros elétricos de forma mais expressiva no mercado, enfim, que os custos caírem, a gente está falando em adicionar mais 14.000 gigawatt-horas em 2050. Então, esses são projeções, obviamente, de longo prazo. Eu quis assim deixar minha fala bem enxuta para a gente poder, como se diz, ter mais tempo no debate no final. Aqui estão minhas credenciais, né? Meu nome é Aurélio, eu fundei a Usina Azul em 1994, então eu trabalho com energia renovável há bastante tempo e conheço um pouco do assunto. Estou conselheiro na BGD e na ABERS, que é a Associação Brasileira de Recuperação de Energia a partir de resíduos sólidos, né? Conselheiro também do Fundo Climático das Nações Unidas, do Green Climate Fund, da ONU, um setor específico lá que chama, um setor ligado ao setor privado. E mais recentemente, que é uma informação nova, eu acabei assim, ingressando num time de energia da Adam Smith International, que é uma empresa que está gerindo aqui no Brasil o Fundo Prosperidade do do Reino Unido. Então eu estou nesse momento como líder do programa de energia do governo britânico quando se fala do Fundo Prosperidade. Agradecemos ao senhor Aurélio Souza, da Usina Azul, pela sua participação.